Agora são 3h13. A Polícia Civil de Goiás prendeu a dona de uma clínica de estética responsável pelo procedimento feito na influenciadora digital Aline Ferreira, que morreu na última terça-feira. A prisão foi realizada, após os investigadores identificarem que a biomédica não tinha registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina. Pouco tempo atrás, não sei se faz um mês ou não, Tayla, nós tivemos uma morte de um empresário em São Paulo por causa do fenol, o peeling de fenol. Empresário que era aqui da região, inclusive. Isso, de Pirassununga. Nesse caso, lá em Goiânia, o procedimento foi feito com PMMA. Nós vamos entender isso. Estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com o cirurgião plástico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia, Juliano Pereira. Doutor Juliano, boa tarde, prazer falar com você novamente. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Guariz. Boa tarde, Tayla. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes da CBN. Bom, PMMA, o que é isso, doutor Juliano? É o polimetilmetacrilato, é uma substância que tem sido utilizada para aumento da região glútea, para aumento de outras regiões, e é um tecido. É uma substância que ela é inabsorvível, ou seja, ela não pode ser absorvida pelo nosso organismo. Então, aí já se mostra um grande perigo para a saúde das pessoas, porque mesmo não sendo reabsorvido, em caso de complicações, a gente precisa tirar esse produto no futuro, e a solução de um problema possível que pode acontecer é muito difícil. Doutor, boa tarde. No caso, o uso do PMMA, ele é até autorizado pela Anvisa, mas é em casos específicos, de deformidades corporais que são causadas por doenças graves, não para fins estéticos. Então, no caso, além de não ter o registro profissional, essa pessoa que fez a aplicação também usou uma substância que não era adequada ou permitida até para isso, doutor? Claro, a gente se sensibiliza com a família da Aline, mas é importante a gente alertar as pessoas sobre as orientações, tanto da Anvisa quanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, que a utilização do PMA é exclusiva para casos graves, de deformidades graves do tecido gorduroso. Por exemplo, em caso da SIDA, o HIV positivo avançado, que a pessoa tem uma perda volumétrica de gordura muito exacerbada, e aí, nesses casos muito, muito específicos, é autorizada a utilização de pequenos volumes, e não como vem sendo utilizado em grandes volumes para fazer um aumento glúteo, por exemplo. Doutor Juliano, com tanta experiência em cirurgia plástica e membro da Sociedade Brasileira, eu pergunto, porque a gente teve 2 casos agora, claro que com substâncias diferentes, uma o PMMA, outra o fenol, mas em pouco tempo a gente está vendo. Lógico que já teve outras notícias lá atrás, muitos anos, de pessoas que acabaram perdendo a vida em procedimento estético, Mas isso está banalizando um pouco. O que está acontecendo, Porque muito provavelmente um especialista, um plano de saúde vai ter um preço para uma cirurgia bem sucedida. Essas pessoas estão procurando profissionais não qualificados, é por isso que a gente está tendo problemas assim, não falando especificamente desse caso que aconteceu ontem, mas pode ter acontecido isso também das pessoas estarem procurando o mais barato sem qualquer garantia. Eu acho que as redes sociais têm grande benefício para alertar as pessoas, mas também tem tido esse lado bastante perigoso para a nossa sociedade e principalmente para as pessoas que muitas vezes confiam em profissionais que não estão qualificados para aqueles procedimentos. Especificamente, os profissionais que seguem a linha da Anvisa, da vigilância sanitária, a gente tem uma série de obrigações que a gente precisa cumprir dentro das nossas clínicas, dos consultórios, desde que... O que a gente sempre diz é que complicações podem acontecer, mas a gente tem que estar preparado para intervir no caso delas. Então, eu acho que essa é a grande questão. Se a gente seguir exatamente o que se determina pelas vigilâncias sanitárias e pela Anvisa, mesmo em caso de complicações, o desfecho pode ser menos negativo e menos trágico, como foi da influenciadora.
Doutor Juliano, e hoje a gente tem uma oferta muito grande aí de serviços, né? Quando a gente fala de procedimentos estéticos, antes talvez não fosse algo tão acessível para as pessoas. Hoje é comum você ver muitos anúncios no Instagram, pessoas que são até influenciadores que oferecem, no caso, esse tipo de serviço que antes era mais restrito, né, à comunidade médica. Hoje, procedimentos podem ser feitos em clínicas de estética, enfim. Então, para o nosso ouvinte, por exemplo, que pensa em contratar alguns desses serviços, que tem vontade de fazer algum procedimento, como contratar isso com segurança e procurar um bom profissional que tenha qualificação para isso? Eu acho que é muito importante a gente fazer uma importante checagem do profissional que está sendo feito nos conselhos de classe, então no Conselho Federal de Medicina, nos demais conselhos que também podem estar autorizados a realizarem esses procedimentos. E, principalmente, ter acesso e tentar entender o ambiente em que está sendo realizado esse procedimento. Nós já temos histórico em outras localidades de tatuadores e pessoas sem qualquer tipo de formação fazendo procedimentos invasivos dos pacientes. Então, eu acho que existe uma conscientização, muitas vezes o valor assim também, muita gente tem essa ideia de que o valor como médico, dermatologista ou cirurgião plástico, ele é muito mais alto e tudo mais, mas é uma coisa muito importante, a sua saúde. E nem sempre é assim. E eu acho que é importante e sempre estar respaldado na segurança que aquele profissional tem e na sua formação. Não é porque o blogueiro tal, o influenciador tal participou de um procedimento bem sucedido, que ele será bem sucedido em você. Até porque nós médicos, eu vou falar da nossa profissão, nós somos regidos por um conselho de ética muito importante. Então, também isso, existe uma venda de muitas vezes dos influenciadores fazendo propaganda daquele ou de outro profissional. Isso muitas vezes pode ser bastante temerário. Nossa preocupação é sempre a segurança do paciente. E tem bons profissionais das diversas áreas correlatas, tanto na medicina quanto outras áreas correlatas, que são confiáveis de fazer o procedimento. Mas o que a gente realmente tem visto, como a Tayla falou, o Guarizo falou, uma banalização desses procedimentos e que pode custar a vida, como a gente viu que custou a vida dessa moça. Porque talvez há quem não entenda, estou falando de pacientes, obviamente, não de profissionais, que a cirurgia plástica é uma intervenção médica como qualquer outra. Ou seja, se a gente vai fazer uma cirurgia, seja qual for, vai passar por um pré-operatório, vai passar por exames, vai passar para saber se tem algum tipo de alergia, né? Algum tipo de substância que não pode ser ingerida pela pessoa. Tem isso também, não é só a questão de chegar e eu quero mudar, quero emagrecer, quero mexer aqui. Não é bem assim, doutor Juliano. Eu queria que a gente explicasse isso, né? Que é a medicina tão séria quanto qualquer outra, ao contrário do que alguns pacientes podem pensar. O que eu costumo dizer é que a gente não pode imaginar que vai fazer um procedimento estético, um procedimento invasivo, e vai como se estivesse indo no cabeleireiro ou na manicure, respeitosamente essas profissões, mas é uma intervenção médica. E isso requer cuidados, exames pré-operatórios, requer que a gente esteja bem preparado. Eu costumo dizer que qualquer procedimento é um plano de voo como um avião. Então a gente tem que fazer a checagem desde o profissional que vai fazer, do produto que vai ser utilizado, do ambiente em que está sendo utilizado. A gente tem todo esse checklist que traz a segurança maior para o paciente. Só em título de contribuição, Guarizo, a diferença das duas intercorrências graves que tivemos, que custou a vida dessas pessoas. Sim. O fenol, ele sempre foi devidamente autorizado a realizar em centro cirúrgico, como profissional médico, já tem mais de 30 anos que ele é utilizado. Diferente do PMMA, que é uma recomendação de não ser utilizado. Então, eu acho que isso precisa ficar bastante claro. Agora, houve uma proibição da Anvisa para fazer com o fenol também, para fazer uma investigação completa, mas cabe dizer que, realmente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a qual eu represento, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles têm a orientação seguida pela Anvisa de não realização desses procedimentos para fins estéticos. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso.
Doutor, falando ainda do PMMA que foi utilizado nessa influenciadora de 33 anos que infelizmente faleceu, no caso dela foi uma substância utilizada para aumentar o bumbum, né, nesse procedimento, mas o PMMA ele é um componente plástico, né, ou seja, não é um material permitido e adequado para isso. Nesses casos, para esses tipos de procedimento, qual que é o material que deve ser usado e ele é mais caro que o PMMA, por exemplo? Olha, é importante dizer que a prótese, por exemplo, como a gente tem uma prótese envolta por uma cápsula, se tiver qualquer problema, por exemplo, a gente tira a prótese inteira, está resolvido o problema. O problema do PMMA é que ele fica divulsionado na gordura onde ele foi colocado. Então, a gente não consegue tirar aquele único produto e dar seguimento com isso. A gente precisa realmente divulsionar, e muitas vezes são cirurgias bastante catastróficas para uma correção de uma complicação que possa acontecer. Isso, o risco também do PMMA é de uma trombose, e esse produto pode ser até colocado dentro de um vaso, então por isso tem vários perigos. É importante dizer que para o aumento glúteo ou procedimentos estéticos na região glútea, nós temos produtos que podem ser reabsorvidos, então bioestimuladores podem ser colocados, ácido hialurônico pode ser colocado, e mesmo numa cirurgia de lipoaspiração, por exemplo, enxerto de gordura. Então, há também que é um tecido próprio do paciente. Então, isso também traz uma maior segurança para esse tipo de procedimento. Além de todos esses já citados, a gente tem a prótese glútea, que consegue dar um aumento para a região glútea e fica um resultado bastante natural, porque a prótese é colocada dentro do músculo e digamos que raramente acontece, mas que tem alguma complicação e essa prótese precisa ser retirada, nós conseguimos retirá-la como um todo e a gente não tem nenhum resquício de material dentro do paciente, como a gente consegue observar nas aplicações de PMMA, por exemplo. Doutor Juliano, e em via de regra, quando vai ter uma cirurgia, o paciente ele é avisado de tudo que vai ser utilizado no procedimento, né? Isso que também é muito importante a gente se preocupar. Muitas vezes, o paciente nem tem entendimento do que aquilo que está sendo aplicado nele. Então, tem nomes fantasia, isso que é muito importante a gente ficar atento às redes sociais e realmente é um esclarecimento para a nossa população. Bumbum de Hollywood, bumbum brasileiro, e uma série de palavras assim, que são colocadas para uma venda, e a gente nem sabe, o paciente muitas vezes nem sabe o que está sendo aplicado. E nós temos outros produtos tão graves quanto, como, por exemplo, até silicone industrial. A gente tem casos de pacientes que têm sequelas severas, muito severas, com silicone industrial, que nem tem uso biológico e que foram aplicados na região glútea. Muito bem, agradeço então ao Dr. Juliano Pereira, cirurgião plástico e também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, falando conosco aí sobre os riscos do uso do PMMA após esse caso da morte de uma influenciadora. Doutor, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Thélia. Obrigado, Clarizo. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Virando o relógio 3h27, intervalo no estúdio CBN.